Pedir para retirar? É. Todos estão de acordo para retirada por uma ascensão do ofício 238. De acordo. De acordo. Retirado por uma ascensão ofício 238/284/2022 pelo vereador Túlio. Obrigado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei do Legislativo, projeto de lei número 27/2022-L. Projeto de lei 27/2022-L, autor, vereador Bruno Tan. Assunto, denomina via pública que especifica a estrada Mitsuo Shirayashi. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento, Gabinete do Vereador Bruno Tan, requerimento 207/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que o projeto de Frente Emergencial de Trabalho Temporário é projeto social que tem o objetivo de dar uma renda ao cidadão desempregado e, ao mesmo tempo, uma formação obrigatória, considerando que a Prefeitura de Mairim, que nos últimos anos tem contratado diversas pessoas por meio da Frente de Trabalho, para as mais diversas atividades, no intuito de ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade social. Diante do exposto, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este informe o que segue. 1. Quais os critérios utilizados para a seleção de beneficiários atualmente contratados no âmbito do programa Frente Emergencial de Trabalho Temporário. 2. Enviar planilha contendo as seguintes informações: cada beneficiário, nome e função para o qual foi designado, secretaria em que trabalha, dias e horários em que trabalha, data e horário em que realiza o curso obrigatório, local em que realiza o curso. Gabinete do Vereador Bruno Tan. Está aberta a discussão, requerimento 207/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de votação nominal em todos os requerimentos. Será feita votação nominal em todos os requerimentos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do requerimento. Isso aqui é só o Bruno, começa com o Bruno, né? Pode fazer já. Bruno Tan. Aprovo. Robertinho Eck, rejeito. Vereadora Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento 207/2022 por 8-4. Gabinete do Vereador Eli Carlos da Padaria, requerimento 208/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que a Lei 14.434 de 2022 institui o piso nacional dos trabalhadores de enfermagem no valor de R$ 4.750, com validade em todo o território nacional, considerando que a referida lei foi publicada no Diário Oficial da União e, portanto, entrou em vigor no dia 5 de agosto de 2022, sendo uma grande vitória para essa categoria que tanto sofreu no período da pandemia Covid-19. Diante do exposto, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Quantos profissionais servidores da Prefeitura Municipal serão beneficiados com o novo piso salarial? 2. A Prefeitura efetuará o pagamento do referido piso no salário referente ao mês de agosto? Se não, por quê? Se não, quais as medidas necessárias para efetuar o pagamento do piso já em agosto?
Gabinete do vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 208/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Aprovado o requerimento 208/2022 por 12-0. Comissão de Orçamento e Finanças, requerimento 209/2021, senhor presidente, considerando a outorga da exploração do serviço de estacionamento rotativo remunerado, Zona Azul, à empresa a Área Azul Central Parque Limitada, CNPJ 240.523/1038, que requerido ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Qual o faturamento mensal da empresa desde janeiro deste ano até a presente data? A favor de escrever mês a mês. 2. Qual o valor do pagamento feito pela empresa à prefeitura desde janeiro até a presente data? A favor de escrever mês a mês. Em quais dias foram feitos esses repasses? 3. Quantas notificações de trânsito foram aplicadas no período de janeiro até a presente data? A favor de escrever mês a mês. 4. Quantos colaboradores a empresa possui atualmente? 5. A remuneração de tais colaboradores vem sendo devidamente paga mensalmente? 6. E com relação aos encargos INSS e FGTS dos colaboradores, os pagamentos, depósitos, encontros em dia? Se não, favor detalhar e justificar. 7. A Prefeitura possui responsabilidade solidária quanto ao evento implementado das obrigações trabalhistas? Favor esclarecer. Gabinete dos Vereadores, Abner Segura e Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 209/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Aprovado o requerimento 209/2022 por 12-0. Gabinete dos Vereadores, Bruno Tan e Ed Carlos da Padaria. Requerimento 210/2022, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Visando basear estudos que estamos realizando, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que isso nos informe o que segue. 1. Quantas crianças estão vivendo hoje na casa da criança? Destas, quantas são do sexo masculino e quantas do sexo feminino? 2. Qual o nome da pessoa responsável pela gestão da casa da criança? 3. Quantas pessoas trabalham hoje na casa da criança? Enviar planilha com o nome das pessoas, gênero e função que exercem. 4. Quais os cuidados tomados pela gestão da casa da criança quanto à entrada e permanência de pessoas que não pertencem ao quadro de funcionários na casa da criança. 5. Quais exames periódicos são realizados nas crianças? Enviar planilha com exames e período em que deve ser realizado em cada criança. 6. É realizado teste de gravidez nas crianças do sexo feminino? Com que frequência e em que ocasiões? 7. Qual o nome da empresa responsável pela gestão da casa da criança? Encaminhar cópia do contrato de prestação de serviços. Gabinete dos Vereadores, Bruno Tan e de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 210/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo.
Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereadora Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Aprovado o requerimento 210/2022 por 12-0. Gabinete dos Vereadores Brunotan e de Carlos da Padaria. Requerimento 211/2022. Senhores vereadores, considerando que o Conselho Tutelar é órgão de suma importância para o município de Mairinque e que o órgão necessita de uma estrutura básica para exercer suas atividades, dentro do exposto, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que esse nos informe o que segue. 1. O imóvel em que funciona o Conselho Tutelar apresentou a energia elétrica cortada em algum momento do ano 2022, descrever as datas em que houve corte e data de religação. 2. O imóvel em que funciona o Conselho Tutelar possui telefone fixo funcionando? Se não, desde quando? 3. O imóvel em que funciona o Conselho Tutelar possui ligação de internet? Se não, desde quando? 4. Em qual bairro o Conselho Tutelar está instalado? O imóvel em que funciona o Conselho Tutelar é próprio ou alugado? Enviar comprovante de residência. Gabinete dos Vereadores é de Carlos da Padaria. Vereador Brunotan. Está aberta a discussão, requerimento 211/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Brunotan. Aprovo. Vereador Robertinho, que aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o requerimento 211/2022 por 12-0. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria, moção 29/2022. Senhores vereadores, o vereador de Carlos da Padaria, através da Câmara Municipal de Mairinque, vem, na forma regimental, a apresentar esta moção de aplauso à Associação Cultural de Mairinque, na figura de seu presidente, senhor Rui Minoru Chino, e do seu diretor de Departamento Juvenil, senhor Chiote Stefano Muranaka, pela realização do Undokai, Encontro de Esportes. Considerando a importância da vida em comunidade e do exercício físico, fatos que são reconhecidos pelos japoneses que vivem no Japão e seus descendentes em todo o mundo e compõem sua cultura e sua prática cotidiana, considerando que o Undokai é festividade realizada em todo o mundo que tenta trazer as lembranças da infância por meio das atividades esportivas, com caráter ingênuo e assemelhando a uma gincana em que pessoas de todas as idades se divertem e confraternizam e em que, mais importante, é participar. É uma gincana que preza pela relação com o próximo por meio das atividades esportivas ali desenvolvidas. Considerando que no dia 24 de junho a Associação Cultural de Mairinque realizou o Undokai em Mairinque, que foi um sucesso de organização e participação, em que várias pessoas ligadas à colônia japonesa de Mairinque estiveram presentes, tais como o ex-vereador Kiyoshi Hirakawa e o presidente da Associação Cultural de Mairinque, senhor Rui Minoru Chino. Dentro do exposto, propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso à Associação Cultural de Mairinque, por meio de seu presidente, senhor Rui Minoru Chino, e do seu diretor do Departamento Juvenil, senhor Shoichi Stefano Muranaka. Requeiro que seja enviada cópia desta moção para o senhor Rui Minoru Chino, para o senhor Shoichi Stefano Muranaka, diretor do Departamento Juvenil da Associação Cultural de Mairinque, bem como para o ex-vereador Kiyoshi Hirakawa, que esteve presente no evento, para que tomem conhecimento desta singela homenagem. Gabinete do vereador é de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, moção número 29/2022.
Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Roberto Ieck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovado moção número 29/2022 por 12-0. Indicação de 209 a 215. As indicações de número 208 a 216 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, resolução número 514/2022. Alimenta, né? Vereadora, você quer que leia integral? Como que é? Ou só a conclusão? A conclusão, por gentileza. Qual, tá de onde? Qual o número? Por favor. Era a conclusão, já achei aqui. Sexto, conclusão. O relatório, através dos documentos que dos fatos revelados pelas testemunhas somente os verossímeis permitem a essa Comissão Especial de Inquérito reconstituir os acontecimentos no âmbito da administração pública municipal verificados desde o julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade aos 21 de junho de 2021 até a abrupta e seródia exoneração dos 109 servidores comissionados por meio da portaria 60/2022, de 10 de fevereiro de 2022, capitaneada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, e concluir pela existência de irregularidade que subsistem até o momento final deste trabalho de investigação, inclusive por violação do mandato constitucional de do mandamento constitucional de acesso ao serviço público, que motivou a declaração de inconstitucionalidade e a exoneração dos cargos mencionados pela respeitável decisão judicial em tratativa, conforme as versões apresentadas imediatamente ao secretário de Assuntos Jurídicos e pela Procuradoria do município, temos que, quando saiu a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, o prefeito municipal de Mairim, que foi avisado do ato contínuo, no máximo até 15 de 8 de 2021, de viva voz pela procuradora doutora Maria Eduarda Leite Amaral, para tomar as providências necessárias à exoneração dos servidores comissionados. Todavia, não é possível esconder o propósito do chefe do Executivo não era o de exonerar seus nomeados de confiança. Questão de ordem. Presidente, ele pulou uma página. Desculpa. Está grudada a folha aqui. A exoneração dos servidores comissionados ocupantes, Tá aí certo. volta dos cargos declarados. Ocupante. Exato. Dos cargos declarados inconstitucionais e que deveriam ser extintos no prazo de 120 dias, a contar do julgamento reproduzido nos autos das folhas 46 e 47 e seguintes desse processo. Oficialmente, os autos do processo administrativo 2.949 de 2020, que trata do tema Ação Direta de Inconstitucionalidade, consta que foi encaminhado pela Procuradoria Jurídica do município para a Secretaria de Administração
aos 26/10/2021, com vistas a providências de exoneração dos servidores comissionados até 21/11/2021 e reestruturação orgânica da administração pública municipal a mandado do prefeito, conforme despacho por este exarado nos atos do processo administrativo 7.089/2021, intitulado referente ao projeto de lei que versa sobre a estrutura organizacional da administração direta do município de Mairinque, e a coincidente versão apresentada pela testemunha Tarcísio Ângelo Lourenço, incumbido pelo chefe do Executivo de fornecer os subsídios para a elaboração do projeto amplo de reestruturação administrativa. Revelou a mesma testemunha que, sob o amparo da Procuradoria Jurídica do município, angariou informações em prefeituras que passavam pela mesma situação e não conseguiu aprovação do prefeito municipal sobre as ideias apresentadas pelo então secretário de administração, inviabilizando a reestruturação administrativa que teria por objetivos enxugar os cargos comissionados e estabelecer atribuições compatíveis com a Constituição, para que o município não permanecesse em equívoco e fosse alvo de nova ação de inconstitucionalidade de suas leis. Fato é, para esta comissão especial de inquérito, que apesar de avisado o chefe do Executivo sob a complacência de seus auxiliares diretos, mesmo que alguns deles se mostrasse contrariado com a situação, deixou escoar o prazo determinado para proceder, ao menos a exoneração dos servidores comissionados que permanecem aos quadros da estrutura municipal até o dia 10/2/2022, quando foram exonerados de inópino com a adição da Portaria 60/2022, apenas para que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo fosse informado do cumprimento de vosso acórdão, folhas 139, 149 deste processo. Todavia, não é possível esconder que o propósito do chefe do Executivo não era o de exonerar seus nomeados de confiança e, por isso, protelou a decisão administrativa até quando não deu mais. Corrobora esta conclusão a resposta dada pelo chefe do Executivo ao quesito número 10, que pode ser visto na íntegra nas folhas 324 destes autos, indicando que, pela sua vontade, temos estes homens e mulheres de volta, colaborando com o bom andamento da cidade em diversas frentes. Além disso, a Procuradoria Jurídica do município insistiu no cumprimento da decisão judicial e o ex-secretário de Administração exigiu a elaboração da reestruturação administrativa, tendo apresentado prognósticos que desagradaram ao prefeito municipal, que ainda tentou obter um posicionamento técnico-jurídico abalizado para salvar os cargos da exoneração, tendo consultado um jurista renomado. Em reunião ocorrida no dia 20/1/2022, obtendo de tal estudioso o mesmo diagnóstico: a exoneração dos servidores comissionados já se fazia tardia. Foi daí que surgiu a versão mendaz sustentada uníssono pelos auxiliares diretos do prefeito, que permanecem em seus cargos, sendo estes o secretário de Assuntos Jurídicos, o secretário de Governo, a Secretaria da Casa Civil e a Diretoria de Expediente da Prefeitura Municipal de Mairinque, segundo o qual o ex-secretário da Administração, exonerado a pedido em 2/2/2022, teria assumido a responsabilidade pela questão e se omitido quanto à solução que todos se esperavam, o que não é crível diante de tamanha responsabilidade quanto ao cumprimento da decisão judicial, que não poderia ser obstada conforme indicação da Procuradoria Jurídica do município e diante da solidariedade prevista em lei municipal, que vincula indissoluvelmente os atos do prefeito municipal ao de seus auxiliares diretos. O secretário de Administração, ao que sugerem os fatos apurados por esta
Comissão Especial de Inquérito está atuando em regular e legítimo direito de investigar e de fiscalizar os atos do Executivo Municipal. Parece não ter concordado com o posicionamento do prefeito municipal e vice-versa, enquanto secretário de Assuntos Jurídicos e seus subordinados procuradores municipais insistiram ter avisado o prefeito municipal da necessidade do cumprimento da decisão judicial no prazo vencido em 2/11/2021, tendo que o secretário do governo e sua subordinada diretora do expediente, em cujas atribuições estão as de elaborar os atos oficiais e de controlar os trâmites e prazos processuais internos, aderiram ao comando do prefeito municipal e contribuíram decididamente com o serôdio cumprimento da decisão judicial. Além da senhora secretária da Casa Civil, que não pôde esconder a precariedade do serviço de sua pasta, responsável para os importantes desenlaces de regularização fundiária e de convênios, que a todo tempo revelou em seu depoimento o apreço pela estrutura inadequada de preenchimento dos cargos destinados aos servidores públicos, sustentando que os chamados em concurso seriam bem-vindos, mas diante de pouca experiência presumida, não se revelariam tão úteis quanto aos abnegados servidores comissionados, que o prefeito deseja trazer de volta à ativa, já acostumados a enfrentar em tempo integral as vicissitudes dos serviços. Traçado pelo panorama, que é de concluir que o prefeito municipal, ao menos, protelou o cumprimento da decisão judicial no período que vai de 21/11/2021 a 10/2/2022, gerando o gasto de verbas públicas com a remuneração de cargos tidos por inconstitucionais, inexistentes, sem amparo legal, somente para atender interesses políticos e de nada contrariar os nomeados com a atitude negativa, como a exoneração dos cargos, e não tendo conseguido a reforma administrativa no tempo de mantê-los em cargo semelhante, sem a necessidade de dispensá-los. Optou por ocorrer o risco quando se viu sem saída, abruptamente veio dispensar 109 servidores comissionados, estagnando a prestação de serviços públicos relevantes. O prefeito municipal, por esse comportamento conveniente e contrário ao interesse público e à legalidade dos atos administrativos, deve ser responsabilizado civil, política e criminalmente, de acordo com as sanções estabelecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro adiante sugeridas. Pois bem, a legalidade como princípio de administração, Constituição Federal, artigo 37, caput, significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar civil e criminal, conforme o caso. O chefe do Executivo demonstra a todo tempo que o poder de auto-organização do município lhe é privado e soberano, tanto que, no período de modulação dos efeitos da decisão judicial em questão, embora negue em sua resposta ao questionamento 11, documento folhas 324, ainda continuou fazendo nomeação para os cargos comissionados declarados por inconstitucionais, conforme as portarias das folhas 38 e 45, por exemplo. Portanto, resulta da análise das provas colhidas por essa Comissão Especial de Inquérito que o princípio da legalidade é, por vezes, desrespeitado pelo prefeito municipal, maiormente nos atos de nomeação de funcionários públicos, distanciando-se da regra da contratação por concurso público.
Outra premissa em que se assenta esta conclusão é a de que existe solidariedade objetiva entre o prefeito municipal e seus secretários, conforme norma positivada pelo artigo 66 da Lei Orgânica do município de Mairinque. Sendo assim, as acusações que o próprio prefeito faz em relação ao secretário da administração e a ciência do cumprimento do prazo de 120 dias da modulação dos efeitos do acórdão assumida pelo secretário municipal de Assuntos Jurídicos desvendam a responsabilidade direta do chefe do executivo pelo não cumprimento no prazo da decisão judicial e pelos prejuízos causados aos cofres públicos com remuneração de servidores em cargos comissionados no período de 22 de 11 de 2021 a 10 de 2 de 2022, que foram exonerados os servidores ocupantes dos cargos declarados inconstitucionais. E diante do posicionamento isolado da testemunha Rodrigo Garcia Ferreira, que contradiz frontalmente os depoimentos das testemunhas Maria Eduarda Leito do Amaral, Carlos Alberto Santos Lopes e Tarcísio Ângelo Lourenço, quanto à ciência do prefeito municipal, o cumprimento da decisão judicial em determinado prazo e a história pouco convincente de que o processo administrativo foi encontrado na gaveta do secretário de administração, recém-exonerado, sem providências, nos parece mendaz e sujeita a seu defensor pelas de falso testemunho previstas na legislação penal. Cabível também a instalação de uma sindicância administrativa pela Procuradoria Jurídica do município, a fim de apurar eventual adulteração dos processos administrativos. Trazidos em cópia nestes autos, conforme as denúncias de supressão de autos colhidas no departamento da testemunha Tarcísio Ângelo Lourenço, a comprovação da existência das irregularidades, a Comissão Especial de Inquérito, como resultado das diligências produzidas nesses atos consistentes em provas documentais e testemunhas, entende que ficaram comprovadas as seguintes irregularidades decorrentes do não cumprimento da decisão judicial no prazo de 120 dias, em razão da manifesta intenção do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mairinque de manter os servidores comissionados nos cargos que foram extintos. Vejamos, nomeação de servidores comissionados para cargos extintos, mesmo no período de modulação dos efeitos da decisão tomada na ação declaratória de inconstitucionalidade, descumprimento do prazo de 120 dias para extensão dos cargos comissionados, vencidos em 21 de 11 de 2021, e consequente exoneração dos servidores ocupantes, exoneração tardia dos servidores comissionados somente em 10 de 2 de 2022, através da portaria 60/2022, causando evidente prejuízo ao erário municipal. B. As provas das irregularidades e responsabilidades dos agentes políticos, de acordo com a interpretação doutrinária, aplicar indevidamente verbas públicas consiste em dar aos fundos públicos aplicação não autorizada por lei e o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 1º do inciso 3 do Decreto-Lei 201 de 1967 é o dolo, ou seja, a vontade deliberada e consciente do agente de desviar ou aplicar indevidamente verbas ou rendas públicas. Nesse caso concreto, o prefeito municipal de Mairinque, conhecedor da existência dos cargos comissionados e dos prazos do cumprimento da ordem que expirou em 21 de 1 de 2021, insistiu por vontade própria em manter os servidores comissionados em seus cargos mediante remuneração com dinheiro público até 10 de 2 de 2022, mesmo não existindo lei que amparasse os cargos ocupados no período em questão. Logo, por esse motivo, cabe representar o prefeito por infração do inciso 3 do artigo 1 do Decreto-Lei 2001 de 1967, sujeito às penas previstas no inciso 1 e 2. Outro sim, nota da Comissão Especial de Inquérito, conforme a mesma lição doutrinária, que é cedido a toda e qualquer pessoa pública, só pode ser realizada mediante prévia autorização legal, pois, se na vida privada o cidadão pode fazer tudo que
desde que a lei não o proíbe, na vida pública é diferente. Só pode o administrador fazer aquilo que lhe permita a lei, principalmente na matéria de gastos. Vai daí que a desobediência a essas leis ensejará a ocorrência, em tese, do crime do referido artigo 5º da lei. Desse tipo deve obediência ao prefeito, pois ela emana de ordem constitucional e a ordenação ou efetivação de despesas não autorizadas por essa lei poderá constituir-se em infração ao citado preceito legal. A presença de dolo do agente político neste aspecto também está vinculada ao prévio conhecimento pelo prefeito de Mairinque, por ele mesmo ou por seus auxiliares diretos, os secretários de assuntos jurídicos e de administração, acerca da decisão judicial de extinção dos cargos comissionados, o prazo de 120 dias para o cumprimento, com a consequente exoneração dos servidores comissionados ocupantes dos cargos extintos, por serem reputados inconstitucionais, dentro de tal prazo, em situação que denota tanto a consciência de ilicitude quando há resistência em disciplinar os serviços de comissionado, em vista também da inexistência de lei que autorizasse a remuneração de tais servidores, além do prazo definido pela decisão judicial em questão. Por esse motivo, a Comissão Especial de Inquérito entende que o prefeito municipal está sujeito às sanções penais decorrentes da afronta ao inciso 5º do artigo 1º deste decreto-lei. E as nomeações de servidores comissionados pelo prefeito municipal de Mairinque, no período de modulação dos efeitos da decisão judicial de extinção dos cargos por flagrante inconstitucionalidade das atribuições nele contidas, equivale à contratação por ordem do chefe do executivo sem obediência aos preceitos legais que regem a administração pública, configurando, em tese, o crime de responsabilidade previsto no inciso 13 do artigo 1º do Decreto-Lei 201, de 67, de acordo com o doutrinador seguido, a lei erigiu a categoria de crime de responsabilidade e a designação de servidor pelo prefeito sem atender às expressas disposições de lei, e o fez acertadamente, no nosso ver, para coibir abusos e protecionismo. É do enredo das provas colhidas nos autos que o prefeito municipal de Mairinque nomeou servidores comissionados já no período da modulação dos efeitos dessa decisão para o cargo já extintos. Portanto, sem qualquer amparo legal e não contente com tal discrepância aos preceitos da lei, ainda entendeu a ocupação desses cargos e novas contratações até o mês de fevereiro de 2022, para muito além do prazo que a Justiça determinou para a abolição de determinados cargos comissionados, mantendo os servidores nos respectivos cargos declarados inconstitucionais por vontade política e pessoal, nomeando os servidores por meio de uma ação comprovada pelos autos das folhas 38 e 45, mantendo-os ao arrepio de qualquer disposição legal por ocasião, quando tinha o dever de agir exonerando os servidores comissionados, o que só foi a fazer muito tempo depois. Com suas atitudes, o prefeito municipal indiciou no crime previsto no artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 201, de 67, e desafiou a sanção correspondente adiante definida. E, antecipando uma polêmica diante das respostas do excelentíssimo senhor prefeito do município de Mairinque, redigiu a esta Comissão Especial de Inquérito: vemos solene descumprimentos de forma dolosa e consciente da decisão judicial que declarou diversos cargos comissionados inconstitucionais e assim, implicitamente extintos, não se fazendo jus às ocupações desses cargos, além do prazo de modulação dos efeitos da decisão judicial, vencidos exatamente aos 21/11/2021, com apoio da doutrina. O crime previsto no inciso 14 consiste ainda em deixar de cumprir decisão judicial sem dar o motivo, a recusa ou a impossibilidade por escrito à autoridade competente.
Não se vislumbra nos autos do processo administrativo respectivo qualquer justificativa do prefeito de Mairim para não atender ao cuidadoso despacho da Procuradoria Municipal, que o alertou, ainda que indiretamente, por aviso a um dos auxiliares diretos do prefeito para o vencimento do prazo de cumprimento da decisão judicial. Despacho folha 152. Presente, portanto, a livre vontade de não atender o conteúdo implícito da decisão judicial, que apontava para a extinção dos cargos e, logicamente, a exoneração de seus ocupantes, sem apresentação de qualquer justificativa plausível, ao que não se presta a culpa depositada no ex-secretário municipal de administração, na elaboração da lei de reestruturação administrativa, conforme pontuamos anteriormente, em vista da solidariedade legal, deve fazer como consequência o processo criminal contra o prefeito, com base no artigo 1º do inciso 14 do Decreto-Lei 201/1967. Corolário deste último crime que se coloca a infração político-administrativa prevista no artigo 4 do inciso 7 deste Decreto-Lei 201/1967, indicado o prefeito por praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, quer dizer, como adverte a obra que suporta esta conclusão, é oportuno destacar a redação vaga e, por isso mesmo, elástica deste preceito, assemelhar-se-nos a verdadeiro balaio, onde cabem indistintamente os mais diversos fatos ao sabor de especiais situações ou específicas conveniências. Neste caso, como a infração apontada decorre lógica de crime definido no inciso 14, artigo 1º, cometido por prefeito, temos que o chefe do Executivo de Mairim, que para atender o anseio político e pessoal, não só descumpriu a decisão judicial no prazo definido pelo venerando acórdão prolatado na ADIM, como também se omitiu naquele momento ao cumprimento da lei, ao atrasar dolosamente a exoneração dos seus apaniguados dos cargos que, por lei, deixaram de existir em 21/11/2021. Esse raciocínio implica a infração político-administrativa prevista no artigo 4º do inciso 7º deste Decreto-Lei 201/197, a sujeitar o prefeito à cassação de mandato após regular modelo nos moldes do artigo 60 da Lei Orgânica do município. Outra infração político-administrativa cometida pelo prefeito municipal de Mairim, que vem definida no tipo previsto pelo artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei 201/1967, e consiste em omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos dos interesses do município sujeitos à administração da prefeitura, tais como os estipêndios pagos aos servidores comissionados ocupantes do cargo extinto no período de 22/11/2021 a 10/2/2022, gerando o prejuízo estimado em R$ 1.572.973,69 aos cofres públicos municipais na conclusão desta comissão especial de inquérito. E, por consequência desta averiguação, entende a Comissão Especial de Inquérito que o descumprimento a tempo da decisão judicial em testilha constitui ato doloso intencional de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, nono, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 11º, liberar verbas públicas sem a estrita observância das normas pertinentes ou infringir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Define a doutrina que a improbidade, no artigo 10, se identifica pelo dono do erário, que, neste caso concreto, se qualifica pela remuneração dos ocupantes de cargos que deveriam ter sido extintos no período de 21/11/2021 a 10/2/2022, prejuízo este estimado em R$ 1.576.973,69, de acordo
com os informes das folhas 226 e 237, ou por outras palavras, a improbidade do artigo 10 se configura pela prática de ação ou omissão que resultam em perdas patrimoniais para o erário público, ou que é incompatível com a natureza republicana da função exercitada. E, por fim, o desrespeito ao dever de praticar os atos administrativos conforme a legalidade estrita abordada neste relatório final, como o ato do prefeito municipal de Mairinque, que sabidamente permaneceu na violação da regra constitucional de acesso ao serviço público por concurso público, mantendo seus secretários cargos comissionados que já estavam extintos, além do prazo definido pela decisão judicial. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública à ação ou omissão dolosa que viole os deveres e honestidades e imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Terceiro, o enquadramento da conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais e infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado que serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos, segundo os ditames da renovada Lei de Improbidade Administrativa. C. A tipificação das condutas dos agentes públicos define o artigo 1º do inciso 3, 5, 8, 13 e 14 do Decreto 201, de 27 de fevereiro de 1967, como crime de responsabilidade do prefeito municipal, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei e deixar de cumprir decisão judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. De acordo com o parágrafo 1º deste artigo, os crimes aqui definidos são de ação pública e sujeitam o infrator à pena de detenção de 3 meses a 3 anos e, nos termos do parágrafo 2º, a condenação definitiva em qualquer desses crimes acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, sem prejuízo da reparação civil de dano causado ao patrimônio público. E nos termos do artigo 4º desta lei, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade de prefeitos, são infrações político-administrativas, sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato eletivo, inciso 7. Praticar contra expressa distribuição de lei, atos de sua competência, omitir-se na sua prática e, inciso 8, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. Além do mais, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 10, caput, inciso 9 e 11 do caput da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, com redação dada pela Lei 14.230, de 2021, as quais sujeitam o infrator ao ressarcimento integral do dano patrimonial e às demais sanções previstas pelo artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Não há como negar que o prefeito municipal, que através do secretário municipal de Administração e Assuntos Jurídicos, tinha conhecimento dos efeitos da inconstitucionalidade dos cargos comissionados e que, mesmo assim, continuou a designar servidores para o exercício de tais funções que deveriam ser extintas até 11
21 de 11 de 2021, agindo, portanto, de forma dolosa. Quanto à falsidade das declarações prestadas pelo secretário municipal do governo a esta comissão, notadamente, quanto ao conhecimento dos efeitos da decisão judicial pelo prefeito municipal e do prazo que tinha para exoneração dos servidores que ocupam os cargos tidos como inconstitucionais, sua conduta desafia a aplicação das sanções previstas no artigo 342 do Código Penal. C. As providências necessárias sugeridas pela Comissão Especial de Inquérito, remessa de ofício à Procuradoria Jurídica do Município para instauração de sindicância administrativa do propósito de descobrir a ocorrência e a autoria do crime de adulteração de processos com a retirada de folhas que estavam encartadas nos autos do processo administrativo e nos autos dos processos administrativos 7.089, em vista do depoimento prestado pela testemunha Tarcísio Ângelo Lourençou, remessa de cópia de inteiro teor desta investigação ao órgão do Ministério Público para propositura de ação penal contra o secretário municipal de governo em razão do crime de falso testemunho, revelado nas declarações prestadas perante a Comissão Especial de Inquérito. Remessa de cópia de inteiro teor destas investigações ao órgão do Ministério Público para propositura de ação penal por crimes definidos no artigo 1º. Artigo 1º do inciso 3, 5º, 8º e 14º da Lei 2001 de 1967. Oferecimento de denúncia por infração político-administrativa do prefeito municipal nos termos do artigo 4º, inciso 7 e 8 da lei, dispõe sobre os crimes de responsabilidade de prefeitos reproduzidos pelo artigo 59, inciso 7 e 8 da Lei Orgânica do Município de Mairinque, sujeitando o excelentíssimo prefeito municipal de Mairinque ao processo regrado pelo artigo 60, inciso 1 e a 8 da Lei Orgânica do Município de Mairinque, que consiste na abertura do processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara, por meio de formação de uma comissão processante. Como ato de encerramento, este relatório será encaminhado ao protocolo oficial desta Casa de Leis, para conhecimento dos vereadores, na norma do artigo 64, inciso 3, inciso 5, parágrafo 2º do Regimento Interno, e a conclusão com as providências sugeridas e aprovadas por maioria desta comissão de inquérito deverá ser lida na primeira sessão a ser realizada após o protocolo deste trabalho. Mairinque, 18 de agosto de 2022, assinado pela vereadora Emily Carolina Hidalgo Oliveira e Roselene Moreira Silva, presidente relatora e vereadora presidente. É isso. Isso aqui não é para ler? Isso aqui é referência. Bibliografia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente de diversos Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vai para cá. Ofício 993/2021, 2, senhor presidente. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar que o Egrégio Tribunal Pleno, em sessão de 13 de abril de 2022, negou o provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se inalterado o acórdão publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de janeiro de 2018 e na conformidade do disposto no inciso 4º do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, encaminhar cópia de peça aos autos em epígrafe para conhecimento e eventuais providências. Apresento nessa oportunidade, protesto de elevada estima e consideração, Antônio Roque Cittadini, conselheiro. Valeu a decisão?